Feliz mesmo de participar, não é a primeira vez que eu venho aqui e eu acredito que não vai ser a última também. Se não me convidar, eu venho do mesmo jeito. Se eu quiser, eu venho assistir culto aqui no domingo, no quarto, o dia que tiver culto. Então, para mim é uma alegria tremenda mesmo estar aqui e saber que há uma igreja que representa bem o Evangelho, né? Porque, na verdade, irmãos, não é só ser igreja, é o desafio do tema de vocês aqui, é um desafio para lá de comprometedor, não é? Seguir a Jesus no chamado para a vida plena. Então não basta ser só igreja. O Brasil vive um crescimento explosivo no evangelicalismo, né? Mas a gente sabe que nem toda igreja representa Jesus, lamentavelmente. Nem toda igreja representa Jesus. Né? Eu estive no México um tempo atrás e o pastor me perguntava, o pastor da igreja que eu pregava, perguntava para mim se o Brasil, como é que estava esse avivamento, que estava ouvindo de um avivamento muito grande aqui no Brasil, e eu disse para ele: pastor, me desculpe, eu estou lá e não estou vendo esse avivamento não. Eu estou vendo outras coisas acontecendo lá. O avivamento vai chegar ainda, mas eu não estou vendo do jeito que eu estava vendo. Enfim, e é muito importante a igreja ter essa consciência, essa lucidez de que a gente precisa representar, sobretudo Jesus, com todo respeito às denominações, aos nomes, às organizações, às instituições, mas a tarefa da igreja, a responsabilidade da igreja, o chamado da igreja é para representar o Senhor Jesus e dar continuidade à obra que Ele iniciou, amém, irmãos? E a gente precisa fazer isso direitinho, a gente precisa fazer isso de uma forma que não transgrida a palavra e de forma que a gente não transforme o Evangelho em algo questionável e discutível como tem sido. Com verdade absoluta, o Evangelho precisa se impor. E para o Evangelho se impor como verdade absoluta, a gente precisa fazer a nossa parte direito. Amém, irmãos? A gente tem que fazer a nossa parte direito. Num tempo e no mundo de relativização das coisas e de tudo, a gente precisa, como igreja, resgatar os absolutos do Evangelho. E a gente precisa resgatar o que de fato é ser igreja num mundo tão relativizado, numa sociedade tão relativizada em todos os aspectos, morais, éticos, sociais, enfim. A gente está vivendo, por exemplo, um momento terrível no nosso país. Nunca antes na história desse país, né, se viu tanta corrupção. Não é verdade? Nunca antes na história desse país se viu tanta injustiça na vida e a partir daqueles que deveriam só fazer justiça. A igreja, então, ela precisa se insurgir num momento como esse e mostrar: olha, a verdade é essa, o Evangelho é esse, a justiça é essa. Tá bem, irmãos? A gente precisa entender o nosso tempo. Eu estava ontem numa conferência missionária lá na Zona Sul, e eu achei interessante, viu, o pastor Laubert e o pastor Paulo Freitas, enfim, os pastores presentes. Eu achei interessante porque, de certa maneira, Deus está levantando pilares, né, e está marcando território, entre aspas o termo, levantando pessoas que estão impulsionadas pelo Espírito Santo. E o tema ontem era isso: uma igreja relevante. Então Deus, de certa forma, está preocupadíssimo com isso, e a gente precisa então seguir essa trilha de Deus, para a gente não se desviar e não se desvirtuar e cair numa cilada do nosso tempo. E a Durvalina Bezerra, que é muito conhecida no Brasil, o Albert conhece ela pessoalmente, a Durvalina falava a respeito disso, que o nosso tempo é o tempo que a gente precisa entender, fazer uma leitura do nosso tempo, e a palavra é solidariedade, inclusive, é a palavra que resume o nosso tempo, a palavra que sintetiza o nosso tempo. A gente está observando, por exemplo, esse grande êxodo de milhares, milhões de pessoas fugindo pelo mundo sem rumo, sem destino. E a igreja não pode ficar confinada dentro do seu espaço, dentro da sua geografia eclesiástica, denominacional, institucional, organizacional, enfim. A igreja precisa fazer uma leitura adequada desse tempo. E para fazer essa leitura, a gente precisa buscar na palavra o que de fato é ser cristão, é ser evangélico. Ser evangélico no Brasil, não, desculpa a franqueza, né, com todo respeito a vocês, como eu disse, vocês têm suas lideranças, vocês precisam ouvir suas lideranças, eu estou aqui de passagem. Mas olha, ser evangélico no Brasil, dependendo do prisma ou da ótica, virou piada em alguns momentos ser evangélico no Brasil. Quanta piada sem graça a gente encontra no YouTube, no Facebook, quanta piada não se faz com evangélicos no Brasil. Não é verdade? Fazem piadas de muitos cultos, fazem piadas de muitos pregadores, caricatos, enfim. O Evangelho não é uma piada.
O Evangelho não pode ser uma piada. O Evangelho não pode ser o motivo das pessoas zombarem de nós, rirem da nossa cara e fazerem da igreja como se fosse um tema para se zombar. Então a igreja precisa se insurgir nesse tempo, a igreja precisa se levantar nesse tempo. A igreja precisa de fato mostrar para que ela veio. Amém, irmãos? Mas a igreja ela é composta de gente. A igreja é composta de pessoas que foram salvas, que foram alcançadas, que foram lavadas, remidas pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? A igreja é composta por nós. Não é verdade? Nós somos individualmente aqueles que compõem a igreja. Amém? Então eu gostaria muito de aproveitar, e eu quero conversar um pouquinho com os irmãos. Não tenho pretensão de pregar propriamente dito, né? Eu quero resgatar algumas coisas, porque na verdade o que a nossa igreja precisa, a igreja do século XXI precisa, irmão, não é nem aprender coisa nova. Se a gente conseguisse voltar no tempo e praticar algumas coisas que a gente engavetou, já estaria de bom tamanho, né? Porque tem tanta novidade em nossos dias que a gente não dá conta, gente. É muita novidade em nossos dias. A gente precisa parar um pouquinho com essa coisa novidadesca dos nossos dias e começar a lembrar das coisas que a gente deixou de fazer lá atrás. Sim, meu Deus. Não é verdade? Sim, Jesus. Então, é muita novidade nessa igreja. A gente não dá conta. Eu já me desculpa a franqueza. Eu estou muito enjoado de coisa nova em igreja, gente. Estou enjoado de ver tanta coisa nova nessa igreja. Porque a gente não consegue fazer as coisas que a gente aprendeu lá atrás. Sim, e aí, mal a gente consegue fazer as coisas que aprendeu, já parece uma coisa nova. É uma modalidade nova de culto, é uma modalidade nova disso, daquilo outro. Me perdoe, eu estou enjoado de coisa nova. A gente precisa começar a voltar um pouquinho no tempo e fazer aquilo que a gente não está fazendo. Desaprender algumas coisas novas e reaprender algumas coisas que a gente engavetou e deixou lá no passado. E eu fui chamado um dia desses para dar aula na escola bíblica dominical lá da igreja. E eu fiquei muito pensando assim, sabe? O que eu vou falar? O que eu tenho que falar hoje? E então eu fui buscar nos idos dos início dos anos 2000, 2003, 2004, e apareceu na praça um livro, e eu tenho aqui um dos capítulos dele, o livro 25 Segredos para Derrotar a Crise da Comunhão. E inclusive a gente tem que aprender a interpretar bem essa palavra comunhão, porque para a gente comunhão é a gente olhar para o irmão, paz Senhor, meu irmão, e dar aquele abraço gostoso, eu estou em plena comunhão com o irmão, porque a gente não entende o que a palavra tem no seu contexto. A palavra comunhão não é só a paz do Senhor, eu estou de bem com o irmão e tal. A palavra comunhão tem muito a ver com partilha, com compartilhamento, com dar, com se entregar, com verter para o outro e tal. Então, e a gente sabe, né, irmãos, que a despeito de tudo que a gente possa dizer essa manhã, um dos maiores problemas da igreja em nossos dias é essa coisa da comunhão na sua interpretação mais total, ou seja, não é só aquela coisa da gente chegar na igreja e cumprimentar o irmão com a paz do Senhor e não ter nenhum problema com ele. A gente precisa, como igreja, reaprender que seguir a Jesus também é a gente se dar um pouco, a gente dividir um pouco daquilo que a gente tem. E eu fui, naquela aula de escola dominical, o que eu vou repetir um pouco para vocês aqui essa manhã, no livro do Lowell Bailey, que o pessoal do MAPI gosta, o MAP, né, que gosta de usar, aquele pessoal que dá apoio para os pastores e igrejas, o David Cornfield, usou durante um tempo, os idos dos anos 2004, principalmente 2005. Então eu gostaria de refletir com vocês, tá? Eu não vou ser presunçoso e dizer que eu vou pregar essa manhã. Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos, numa temática numa cadência muito mais de aconselhamento, e eu inclusive estou fazendo isso lá na igreja. Já fazem 3 meses que eu tenho pregado discipulado de domingo à noite, gente. Estou pregando discipulado, estou dando aula de discipulado nos domingos à noite. Há cerca de 3 meses em nossa igreja, o nosso culto tem se transformado numa grande sala de discipulado. É uma grande sala de aula de discipulado. Por quê? Eu vou explicar para vocês por quê. Porque eu tenho observado, irmãos, que há uma... Antes pastor, eu tenho quanto tempo? Eu me empolgo. Tem esse relógio aqui, ó. Eu vou até que hora? Até 11? Tá bom, então. Então, a gente tem observado, irmãos, que muitas pessoas estão vindo para as nossas igrejas e elas não estão entendendo. Não estão entendendo, simplesmente estão entendendo o Evangelho. E parece que de certa maneira, a igreja vai contribuindo para isso. Então, eu tive uma ideia
de fazer com que a gente voltasse às aulas, aos primórdios do Evangelho, aquela coisa do leitinho mesmo, sabe? De 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desejai afetuosamente como meninos recém-nascidos por um leite racional, para que por ele vás crescendo, se é que já experimentaste que o Senhor é bom. Então a gente tem feito isso, nós estamos aprendendo tudo de novo lá, na nossa igreja, nos domingos à noite. E por que o domingo? Porque é o dia que o povo vem para a igreja. Simples assim. Simples assim. Enfim. Oh Deus, é Jesus. Então é isso. O capítulo que diz o seguinte: 25 segredos para derrotar a crise da comunhão. Na verdade, esse é o nome do livro. O capítulo é Mandamentos Mútuos ou Recíprocos. E no tema, seguir a Jesus, um chamado para a vida, que está baseado em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que é o que vai nortear todas essas comemorações de aniversário dos irmãos. Então vamos lá. 1 Coríntios, né, pastor? É isso, o versículo 1, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Tem algumas passagens da Bíblia que são muito complicadas, irmãos. Eu digo complicadas porque toda a Bíblia, eu não relativizando, toda a Bíblia dá para a gente entender, dá para a gente ler, dá para a gente entender. Mas tem algumas partes, irmãos, tem algumas coisas que eu considero que são difíceis, não a leitura, mas a prática, principalmente a prática, e a gente precisa prestar atenção nisso. Dizer que é cristão, dizer que é evangélico e tal, mas quando a gente olha imitador de Jesus, a gente precisa parar um pouquinho e refletir um pouco, fazer uma análise da nossa conduta, dos nossos últimos dias, dos nossos últimos meses de vida, da nossa conduta lá dentro de casa. E aí você vai lá no espelho e você pergunta para aquele cara, que não sou eu, é você. Você vai lá no espelho e pergunta assim: e aí, meu, você tem sido um imitador de Cristo? E aí, o que você responderia para você? Imaginou? Eu chegar em casa hoje e vai direto no primeiro espelho que você encontrar e faça essa pergunta para você. Não é verdade? E aí, mano? Você é um imitador de Cristo? E fica quieto e espera a resposta daquele cara do espelho. Oh Deus! Certo? De preferência, ninguém por perto não pensar que está ficando doido. Tá bom? Deus! Graças. E ouça a voz do Espírito. É Deus! Porque o Espírito não mente. O Espírito Santo não mente. Ouça a voz do Espírito. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque não basta ser um bom marido. Precisa ser imitador de Cristo. Amém? Não basta ser uma boa esposa. Pensou que eu não ia sobrar para vocês, né? Deus. Tem que ser imitadora de Cristo. Glória a Deus! Não basta ser um bom filho. Tem que ser imitador de Cristo. E agora vamos virar a metralhadora para o nosso lado. Não basta ser um bom pastor. Tem que ser imitador de Cristo. Não basta ser um bom obreiro. Tem que ser imitador de Cristo. E assim vai. Então, a grande crise evangélica, inclusive nacional, me impressionou, inclusive, uma estatística do IBGE. O IBGE relatou 10 milhões de pessoas fora das igrejas, irmãos, que confessam a fé evangélica, mas estão fora da igreja. Que é uma coisa totalmente insensata que tem crescido no Brasil, que é essa história dos sem igreja, dos desigrejados, né? É complicadíssimo demais. 10 milhões, a nova estatística do IBGE. Eu já tinha ficado impressionado em 2012, quando saíram 5 milhões, e agora dobrou. 10 milhões de pessoas que confessam ou que se identificam com a fé evangélica, mas não participam de igreja. O que é isso? Senão a gente desaprendendo a imitar Jesus. Então vamos lá, nos 25 segredos para derrotar a crise da comunhão, no capítulo que trata dos mandamentos mútuos, começa com aquele mandamento áureo de Jesus, que a gente resume no capítulo 13. Se você quiser abrir a sua Bíblia, está lá em João capítulo 13, versículo 35, que é o maior marketing da igreja, gente. A gente pode construir templos faraônicos, salomônicos. Você pode construir todo tipo de coisa. Você pode fazer as coisas mais bonitas na igreja. Mas a gente está precisando de um marketing que está faltando. Na crise de comunhão da igreja do século XXI, que parece falhar no imitar a Jesus,
a gente está falhando no maior marketing da igreja, gente. O maior marketing da igreja não é mídia, não é tecnologia, não é gente fazendo show bonito lá no Pacaembu, no Morumbi, aparecendo na Globo. Não é isso. A gente precisa reaprender as coisas que a gente desaprendeu. Olha aí o que está escrito, meu filho. Capítulo 3, 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Aleluia. Se construírem templos muito bonitos. Entende como a gente vai perdendo foco? Vai perdendo foco. Né? Se vocês fizerem uma festa muito bonita de aniversário, é isso que está escrito aqui, gente? Está escrito aqui? Sabe por quê? Porque a festa vai acabar, vocês vão fazer festa o resto da vida aqui. Não é verdade? A festa vai acabar. Uma semana, né, pastor? Está parecendo os casamentos do Novo Testamento, né? Uma semana. Deus amado. A festa vai acabar, o congresso vai acabar. Mas a gente continua sendo igreja. Então não é, gente? É verdade. Oh, Deus. Ou a gente vai viver de festa, ou a gente vai viver de eventos. É verdade. A igreja continua. E o testemunho da igreja, irmão, não é uma festa, não é um aniversário, não é um congresso. O testemunho da igreja não é a gravação de um CD, de um DVD. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Esse não é o grande barato da igreja. A igreja precisa viver amor. A igreja precisa reaprender a amar, irmãos. Num tempo, inclusive, que o amor virou uma coisa volátil demais, porque todo mundo ama tudo e qualquer coisa, inclusive ama muito tudo isso, né? Tem gente que ama McDonald's e gosta da esposa. Não é verdade? Meu Deus. Deus da vitória, Jesus. Verdade, irmãos. O cara ama sanduíche do McDonald's e gosta do filho. Essa é a crise do amor do nosso tempo, porque a gente se confunde nessa coisa de amores. Lembrando que a Bíblia tem pelo menos, a Bíblia tem 4 palavras no Novo Testamento para explicar amor, para falar sobre amor. E um desses amores a gente está esquecendo, que é o amor sacrifício, o amor entrega, o amor de se doar. E o detalhe, irmãos, é o amar amando. Oh, Deus. Não amar se interessando. Não amar querendo alguma coisa em troca. Eu gosto muito, sabe, de ter na minha cabeça, inclusive o contexto remete a isso. Eu gosto muito desse versículo quando fala a respeito do discípulo. Precisa amar para que as outras pessoas, olha a continuidade do versículo, as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos. Então, nesse marco eu fico intrigado com essa coisa do capítulo 13 mesmo. Se você ler o contexto, irmãos, é uma coisa muito intrigante. A gente está aqui do capítulo 12 até o final do livro de João, há pouco mais de 12 horas da crucificação de Jesus, e ele tem que dar aquela aula, é a aula que não pode faltar, que é a lição da bacia e da toalha. Mas são os detalhezinhos que estão sabe, que está no contexto que me intriga. Você imagina Jesus lavando o pé do Pedrão, gente. Imagina, vamos colocar no lugar de Jesus. Amar um cara que ele sabe que vai negar daqui a pouquinho. É igualzinho que a gente faz, né, irmão? Às vezes o irmão não dá a paz do Senhor da gente, a gente já vai marca uma hora com o pastor. Pastor, precisa ter uma coisa muito importante para falar com o Senhor. Aí o pastor espera que seja uma coisa muito importante. Tomar guarda, pastor, porque o irmão não me deu a paz do Senhor. Irmão, pelo amor de Deus. E é muito importante isso, né? E aí Jesus vai lavar o pé, irmão, do cara que já o havia traído. Igualzinho que a gente faz, né? Igualzinho que a gente faz. Igualzinho que a gente faz. Imagina que o Rogério tinha acabado de me trair. Vou me trair. Dedurou. Me entregou a preço de escravo barato. Aí eu tenho que lavar o pé do... Eu tenho que lavar o pé do Rogério. Ai, irmão, eu vou torcer cada dedo dele. Imagina lavando o pé dele aqui, ó. Ah, te pega, negão. Eu te pego. Depois tu me paga. Mas só para fazer média com os outros, né? Que é isso que a gente faz às vezes, irmãos. Jesus é maravilhoso. A gente precisa reaprender a amar as pessoas, mesmo quando elas nos magoam,
Mesmo quando de repente elas não estão lá tão simpáticas com a gente. Porque o Evangelho é isso. Porque se a gente for amar, irmãos, como todo mundo ama aí fora, não é verdade? Um tempo que complicou toda essa questão de amor, se a gente for amar como todo mundo ama aí fora, por que essa igreja? Capítulo de João 13:35 fala exatamente isso. Amem-se uns aos outros. Amem indiscutivelmente. Amém? Amém. Amem sem exigir absolutamente nada. Apenas amem. Porque o mandamento é esse. Amem. Esse é o mandamento. Deu para entender, irmãos? Oh Deus, aleluia. Eu gosto de um escritor chamado C.S. Lewis, que tem uma frase que ele diz assim. Perdão, a frase é do Charles Swindoll. Ele diz: tudo que nós temos para contribuir para a nossa salvação é o nosso pecado. Imaginou, irmão, se o Senhor fosse nos amar a partir dos nossos pecados? Imagina quantas vezes você pecou essa semana. E não vai dizer que não pecou, senão chama você de mentiroso. Aliás, eu não, a Bíblia chama você de mentiroso. Ok? Capítulo 1, versículo 8, 1 João. Se dissermos que não temos pecado, fazemos um mentiroso. E a sua verdade não está em nós. Tá certo? Então imagine você, se Deus fosse ficar de mal de você só porque você pecou, não sei quantas vezes, porque eu não acompanhei você essa semana, mas imagina quantas vezes você pecou em pensamento, em ações, em intenções, em atitudes. Imagina quantas explosões de ira você não teve essa semana, que te levou a pecar. Oh, Jesus. Imaginar uma mãe que todo dia fala para a filha: filha, pelo menos ajuda um pouquinho, né? Aí você fala 2 vezes, 3 vezes, aí dá aquela explosão de ira com a sua filha. Filho, por que você não me ajuda aqui em casa? Mas aí na tecla SAP está dizendo assim: por que eu coloquei essa menina no mundo? Oh Deus. Ficou. Imaginou? Oh Deus, fala Jesus. Imagina que Jesus deixa de amar você naquele minuto porque você pegou uma explosão de ira, porque você está bravo, porque a sua filha não lavou a louça. Ou porque você de repente está mal com seu marido, ou que está mal com sua esposa, enfim. É isso. O outro mandamento: aceitem-se uns aos outros. E um está muito intrincadamente ligado ao outro. Aceitem uns aos outros. No mundo absurdamente populado, gente, mais de 7 bilhões de pessoas, ainda é possível encontrar gente só. Olha isso, que contrariedade, que contradição, que paradoxo. No mundo hiperpopulado, né, a gente tem gente que se sente sozinho do lado de gente. Eu costumo dizer nos encontros de casais que existem mulheres viúvas de marido vivo. E vice-versa. Né? O cara está lá, mas não está lá. A mulher está lá, mas não está lá. O filho está lá. Olha, irmãos, eu tenho lido muito sobre essa questão de redes sociais e tal, e tal, e tal. E como essa coisa que numa intenção, talvez, não sei, mas numa intenção primeiro, para aproximar as pessoas, parece que distanciou. Observa 2 jovens conversando. Esses dias eu e Mara estávamos na igreja e a gente começou a fazer esse tipo de observação. Me dá o celular aqui. Vou mostrar na prática. E aí tinha 3 jovens conversando, né? E aí ficava mais ou menos, é até meio cômica a coisa. Então os 3 jovens conversando lá na cantina da igreja, e eles estavam assim, um aqui, outro aqui, outro lá. E uma delas era a minha filha. E aí eles assim, ó. Pelo amor de Deus, gente. Que coisa sem graça. Que coisa mais sem graça. Para. Vamos olhar no olho. Vamos conversar. Largar essa miséria aqui de pouquinho para conversar com o povo. Porque o sofrimento está no olho, não está no Facebook. Não é verdade? A dor está no olho, não está no WhatsApp. Entende? E aquilo que era para aproximar, distanciou as pessoas, gente. O que era para aproximar, distanciou as pessoas.
Amém? Amém. A gente precisa buscar o caminho da aceitação. Oh, Deus. Sim, A gente precisa se reencontrar, os pais precisam reencontrar os filhos. Tem muito filho órfão dentro de casa, com pai e mãe vivos. A gente precisa rebuscar isso. Oh, Deus, fala, Jesus. A gente precisa se reaceitar com todas as nossas. Eu vou usar uma palavrinha aqui que ela aparece muito dentro de uma perspectiva mais filosófica. A gente precisa mudar essas nossas idiosincrasias. Os nossos comportamentos estão tortos. Ok, irmãos? E a gente precisa condicionar, não a partir da nossa perspectiva. A gente precisa aprender um pouco do que eu vi ontem. Achei uma coisa tão interessante de um psicólogo e pastor que estava lá com a gente. A gente precisa aprender um pouco de uma... Se você nunca ouviu essa palavra, então vai no dicionário depois e depois tenta entender melhor. Alteridade. O que é isso? É a gente se colocar no outro e aprender a enxergar a partir da visão do outro e não da nossa. Oh, Deus. Amém, irmãos? Amém. Ela é muito mais forte do que a empatia, de só se colocar no lugar do outro. Mas como que o outro enxerga? Eu já dei essa experiência em alguns lugares, gente. Eu tive um problema seríssimo com a minha menina, aos 16 anos. Ela está com 22 agora, vai fazer 23 agora em outubro. Eu tive um problema seríssimo com a minha menina, então eu atribuía toda a problemática do problema, redundando, a ela. Eu achava ela ficou rebelde. Ela está meio torta. Essa menina aí parece que não sei o quê. Então eu atribuía a ela toda a carga do problema. E sendo um pastor, né, gente? Porque eu sou pastor desde 93, perdão. E sendo um pastor. Então, até para a gente entender que mesmo nós somos passíveis de cometer esse tipo de tragédia, de interpretação comportamental. E aí, eu achava que todo o problema era minha filha, menos eu. Porque eu estava fazendo tudo certinho. Bom pai, né, e tal. Bom marido, exemplar e tal. E então eu pensava que eu estava fazendo tudo certinho e ela estava fazendo tudo errado. Até o dia que ela chegou para mim, pastor Albert, falou assim: pai, você ajuda todo mundo, mas você não me ajuda. Dói ou não dói isso? Meu Deus, dói. E aquilo lá, irmão, para mim foi uma coisa muito forte. O pastor me perguntou agora há pouco: o pastor tem viajado muito? E eu disse para ele, não, por causa da família, né? Eu tive que parar um pouquinho e me colocar no lugar de uma menina de 16 anos, que vive num caldeirão louco dos nossos dias, diferentemente do nosso tempo, do meu tempo. Eu estou com 48, faço 49 daqui a pouco, 15 de janeiro, dá tempo de juntar dinheiro para o presente. Eu fico pensando, às vezes, eu tenho dó dessa geração, eu tenho pena dessa geração. E inclusive a gente precisa ter um pouco mais desse olhar de misericórdia dessa geração, e não apenas culpabilizar essa geração. Com desconto do Noves Fora, mas a gente precisa olhar para essa geração e perceber que muitos de nós, dessa idade, de quase meio século, como a minha, para cima, não conseguem entender. E às vezes a gente fala assim: mas eu não faria isso. Será? Será que você não faria isso? Isso é alteridade. A gente enxergar a partir do olhar do outro, a visão do outro. É porque no fundo, irmãos, a gente vê uma geração altamente complexa, altamente confusa, altamente desvirtuada, e a gente simplesmente não aceita porque é o mais fácil. E a gente só reprime porque é o mais fácil. Essa é a parte mais fácil. E naquele dia eu chorei com a minha filha e pedi perdão para ela. Eu disse: me perdoe, filha. Me perdoe, porque ela disse: quantas vezes eu não cheguei na porta do seu quarto, pai, e eu te vi tão cansado, eu te vi tão abatido, e eu não queria ser mais um problema para você. Eu disse: você nunca foi, nunca vai ser um problema para mim, minha filha. Eu tive que pedir perdão para ela. Amém, irmãos? Amém. Então a gente precisa se aceitar mais. Isso desde dos nossos lares, das nossas casas, dos nossos relacionamentos mais básicos, mais íntimos até. A gente precisa começar a compreender o que é aceitação. E exigir menos e se dar mais. Porque para exigir a gente é bom demais. Amém, irmão? Vamos ler um versículo bíblico que se propõe aqui. Capítulo 15 de Romanos, versículo 7. Oh, Deus da vitória. Glória a Deus.
vou parar exatamente às 11, tá, pastor? Dos 25, se eu chegar em 4, tá bom. Portanto, recebei-vos uns aos outros também como Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Vamos fazer um puxadinho rápido da postura de Jesus, frente inclusive aos costumes do seu tempo, irmãos. Eu fico impressionado quando eu leio, por exemplo, aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João. Quebrando todos os preceitos, quebrando todos os paradigmas, né, os modelos, os padrões do seu tempo. Jesus encontrando uma mulher, ela foi buscar água num horário que não tinha ninguém por perto, né, porque imagina como se misturar com uma mulher que estava no 5º relacionamento e tal. E Jesus quebra todos os paradigmas. Eu estive na África visitando 3 países no começo dos anos 2000 e eu entendi, numa cultura diferente da nossa, como é complicado, inclusive, alguns preceitos culturais. Por exemplo, lá em Guiné-Bissau, nos países, quando eu saí com um grupo de evangelistas missionários para uma ação evangelística, nas ruas de Bafatá, um dos conselhos que me deram foi o seguinte: olha, não olha no olho de gente mais velha do que você. Ele disse, não evangeliza a pessoa mais velha do que você. Então você vai levar uma bronca. Ok? Porque as pessoas mais velhas, elas não recebem conselhos de pessoas mais novas, por uma força cultural, e também as pessoas mais novas, quando se relacionam, quando se aproximam de pessoas mais velhas, cabeça baixa. A menos que aquela pessoa diga para olhar. Igualzinho aqui também, né? Bom, vamos lá. Então você imagina Jesus lá, com aquela mulher que, primeiro que judeu e samaritano não se comunicavam. As tratativas entre homem e mulher, totalmente diferente do nosso tempo. Tanto temporal como culturalmente, ele tem uma distância muito grande. Mas para tentar entender aquilo, Jesus vai quebrando todos aqueles protocolos e aqueles paradigmas e aquelas exigências todas para se aproximar, porque tinha uma alma sofrendo ali. Uma pessoa sofrendo ali. E para reverter aquele processo de sofrimento, de busca, de anseio, porque a gente pode olhar para aquela situação e dizer, aquela era uma mulher vadia qualquer, uma pessoa, né, sem noção e tal, mas Jesus olhou para aquela mulher e viu uma pessoa que precisava ser amada, com todos os problemas dela, com todas as situações dela. E a igreja precisa começar a fazer isso. A igreja precisa começar a julgar menos e amar mais. Exigir menos. Um dia eu fiz um teste lá na igreja que eu pastorei, pastor. Um dia de ceia, a gente tem um período, porque às vezes a igreja tem esses períodos assim. 41 anos de história, eu entendo que muitos. O irmão que está 39 anos aqui, entende bem? 39 anos. 39 anos? Aqui só nessa igreja? Sim. Agora eu pensei que só tinha uns 25. Ok. E aí eu fiz um teste assim. Tem aqueles períodos meio turbulentos na igreja, né? Que parece que é aquela coisa meio sombria, meio sinistra, né? Às vezes, ao invés de comunhão, tem comunhão, né? E aí eu fiz o seguinte, eu tinha que fazer aquela correção básica na igreja, eu falei assim, ó, fica de pé só os perfeitos. Bora? Então fica de pé só os perfeitos, tá, gente? Espera um pouquinho. Vamos agora, todo mundo junto, só os perfeitos de pé, no 3. 1, 2. Entende? A gente exige demais. Versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, com todos os nossos defeitos, com todos os nossos problemas, com todas as nossas idiosincrasias, com toda a nossa loucura, e sobretudo, gente, com todo o nosso pecado. O último, só vai dar para falar sobre isso. Saúdem uns aos outros. Também eu vou usar uma outra experiência transcultural. E vou usar um trecho de Mateus capítulo 10, que às vezes a gente faz a leitura rápida e não consegue entender, porque a gente não consegue entender a cultura. Mas tem... Deus tremendo da vitória.
No capítulo 10, naquela ida dos discípulos para incursionar na evangelização, quando Jesus diz para eles evangelizar, tem um momento em que Jesus diz para eles: olha, não se deem as saudações demoradas. Estão lembrados? Deixa eu só ver aqui se é no capítulo 10 de Mateus ou 10 de Lucas. Vamos dar uma procurada aqui. Nesse momento em que Jesus manda os discípulos irem, eu não vou lembrar exatamente o versículo, tá, gente? Se algum dos pastores acharem, por gentileza. Está no capítulo 10 de Mateus ou de Lucas, em que Jesus diz: olha, não se deem as saudações demoradas. Algo nesse sentido. E eu vou explicar dentro de um aspecto cultural por que Jesus diz isso, e vou fazer um gancho para esse tópico que eu gostaria de falar. Oh Deus, aleluia. Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 16, 20, enquanto vocês vão nesse 16, 20, eu peço para algum pastor encontrar esse versículo que fala das saudações demoradas, para que vocês entendam no contexto cultural o que Jesus está querendo dizer e o que eu gostaria de dizer nessa manhã a respeito disso. Capítulo 10, versículo 4 de Lucas, tá, gente? Vamos entender esse contexto para entender o que a saudação tem para nos ensinar. Oh Deus amado. 10:4. Não leveis bolsa, de Lucas, tá, gente? 10:4 de Lucas. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Presta atenção nesse detalhe. Há um detalhe cultural aqui muito interessante, porque Jesus associa a ação evangelística nesse momento à pressa da própria evangelização. Então ele diz: não saudeis ninguém pelo caminho. E aí, se você faz uma leitura seca, sem entender o que está por trás da intenção de Jesus, você vai, é meio contraditório isso, né? Como que Jesus está dizendo não salve? Porque as saudações em culturas orientais, em culturas africanas também, irmãos, não é como a gente. Vamos falar da gente crente. Alguns anos atrás a gente se saudava assim, ó: a paz do Senhor, irmão. Agora a gente saúda assim: sou. Né? Sou. Vamos reduzir. Agora. Mas tem umas coisas esquisitas. Esse dia tinha 2 meninos entrando na igreja. E aí, cabeção? Mudou. Meu tempo de paz do Senhor, irmão. Deus abençoe. E tal. Hoje, quando não é opção, faz um assentimento com a cabeça e tal. E a gente foi perdendo essa coisa, né, do abraço, né? Posso dar um abraço pro senhor, pastor? Posso dar? Olha que coisa gostosa. Olha que coisa gostosa. Espírito Santo. Como é bom isso? Isso não cura? Isso não restaura? Aleluia. Capítulo 16, versículo 20, a parte B, 1 Coríntios, o que está dizendo aí na sua Bíblia? E eu vou explicar fazendo um gancho com esse negócio. Glória a Deus. E eu vou explicar o que está por trás de tudo isso. E com uma experiência que eu tive lá na África, que atesta isso aqui. E termino por aqui. E fico devendo para vocês 23 pontos. Também já é demais, né, pastor? A gente aprende lá no seminário, sermão de 3 tópicos, né? O cara vem com 25. É uma conferência de uma semana só para ele, né? Já é uma ideia para a próxima. Capítulo 16, versículo 20. Todos os irmãos vos saúdam. Vamos ler a parte B, todos juntos no coro. Vamos lá, versículo 16, capítulo 16, versículo 20, 1 Coríntios, versículo 20, parte B. Saudai-vos. Vamos lá, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A importância de se saudar dentro de culturas diversas da nossa, irmãos, é de uma grandeza espetacular, e a gente precisava aplicar isso na igreja. Era muito mais do que um aperto de mão, ou do que uma pergunta totalmente dissociada de coração, de alma, de preocupação. E eu vou te mostrar como que era. Quando uma pessoa, nos tempos de Jesus, cumprimentava a outra, ele fazia várias perguntas: como você vai, como vai a sua casa, como vai a sua mãe, como é que você tem se sentido, como é que você está de saúde, né? Eu ouvi dizer que estava acontecendo tal coisa com você, então me fala sobre isso.
E aí depois o outro vinha devolvendo. Minha mãe está bem, meu pai está bem, aconteceu isso essa semana e tal. Era quase 20 minutos só se cumprimentando. E eu tive essa experiência na África, pastor. Eu fui lá em Guiné-Bissau mesmo, eles começam a perguntar: como é de corpo? Como é de cubumansi? Como de papi? Como de mami? Eles vão perguntando: como é que está o seu corpo, sua saúde? Como é que você dormiu essa noite? Como é que está o seu pai? Como é que está a sua mãe? Então quando Jesus diz na ação evangelística ali, vocês não saúdem ninguém porque vocês vão perder muito tempo, vocês vão ter que envidar muito tempo cumprimentando o outro, você tem que ter pressa. Oh Deus, aleluia. Eles ficavam um tempão só perguntando: ô Rogério, como é que tá? E a mulher, como é que tá a sua esposa? E o seu filho? Tem filho já? Quantos? Segundo? Vou continuar. Como é que tá seu filho? Tudo bem? Glória a Deus. O trabalho, tá bem? Deus. Tranquilo lá? O patrão é mala, não? Sou mesmo, patrão. Ah, é? Viu? Viu quanta coisa eu descobri? Viu quanta coisa eu descobri dele, gente? É isso. A gente precisa... Eu gosto de... Tem uns caras aqui no Brasil que eu gosto muito, e eu sei que vocês gostam dele, vocês conhecem, o Ariovaldo Ramos. Eu estava num congresso da CBN, e o Ariovaldo Ramos disse uma coisa que me impressionou naquele dia. Porque a gente cristaliza alguns comportamentos e algumas culturas em nosso meio. A gente sacraliza muitas vezes as nossas liturgias, né, o nosso tempo, né? A gente sacraliza o que não é sagrado na verdade, né, gente? E aí o Ariovaldo Ramos disse assim: a hora que eu mais gosto do culto é quando o culto acaba. Nossa, isso quase é uma heresia. Isso é quase uma heresia para mim, gente. Porra, como é que o pastor vai dizer que a hora que ele mais gosta do culto é quando o culto acaba? Ele explicou. Ele falou: é quando a gente se junta naqueles grupinhos assim de irmãos, fica todo mundo ali conversando. Ele fala: aquele é o culto. Sabe? Então não tenha pressa de ir embora quando terminar o culto. Oh Deus, aleluia. Se junta pertinho de um irmão. E aí, bro? Paz do Senhor. Como é que tá as coisas aí, mano? Vamos conversar. Eu vi você domingo passado. Tem aquele banco lá que você senta há 39 anos, estava vazio domingo passado. 39 anos, o banco já tem a tua marca. E tu não estava domingo passado e tá todo mundo preocupado, mas tem vergonha de perguntar para você, velho. E aí? Vamos colocar em pé. Aleluia. Deus fala, Jesus. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Oh glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Se você puder imitar um pouco de Jesus essa manhã, quiser seguir o exemplo do Senhor Jesus, eu gostaria que você, antes de fechar os seus olhos e orar, eu gostaria que você abraçasse alguém que está pertinho de você e desse um pouco desse amor de Jesus. Amém. Os nossos cultos precisam ter muito mais sentido. Os nossos cultos vão ter muito mais sentido, irmãos, se nós olharmos para as pessoas e dermos mais sentido para a vida delas. Amém? Os nossos testemunhos como seguidores de Jesus terão muito mais sentido se nós dermos mais sentido para a vida das pessoas, para as nossas famílias, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos. Pai de amor, eu oro em nome de Jesus. E eu quero, Deus, seguir o exemplo do Senhor. Quero ser imitador do Senhor Jesus, Pai. Não só em palavras, não só em palavras, não só na pregação, não só no ensino, não só, Deus, nas conversas furtivas, ocasionais. Eu quero imitar o Senhor em obras, em atos, em atitudes. Deus, que a igreja brasileira resgate, Senhor, valores que foram deixados no meio do caminho. Deus, que sejamos menos religiosos, muito mais cristãos, porque
Porque a tua palavra, Deus, nos mostra que os primeiros irmãos foram chamados de cristãos. É, Deus, em Porque nome imitavam o Senhor, se pareciam com o Senhor, Fala, papai amado. Em no teu nome procedimento, na tua forma de amar, de Deus, eu na creio. tua maneira de estender a mão, na tua maneira, Senhor, de atrair as pessoas, de chamar as pessoas para Oh, Deus. de oferecer cura, de oferecer perdão, de oferecer ao Senhor mais do que ajuda, mas, ó Deus, de ser a própria ajuda. Oh, glória. Deus, em nome do Senhor Aleluia. Jesus, que nessa geração se levante uma igreja que não só tenha carisma, Eu creio. não só tenha, ó Deus, poder do Espírito, Senhor, para si mesmo, para si mesma, mas que tenha, Senhor, muito mais, ó Deus, o carisma e um contágio, ó Senhor, prático, em obras, em atitude, que se derrame para a vida das pessoas, que essa igreja, que essa comunidade, que a igreja brasileira como um todo, que a igreja onde tenho servido, Pai, seja uma comunidade de cura, seja uma comunidade terapêutica, seja uma comunidade de restauração, e assim, ó Deus, nos tornaremos uma comunidade profética, uma comunidade querigmática, que anunciará a tua glória em obras e não só em palavras, em nome do Senhor Jesus. Glória ao teu nome, aleluia. Aleluia. Deus abençoe, obrigado, gente. Deus, aleluia.